boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver me vendo. Ótima quinta-feira para todos vocês, é a segunda vez que nós estamos aqui. E agora, a gente sempre fala que há uma diferença entre a promessa e entre a palavra evangelho e promessa. Através das nossas pesquisas, nossos estudos, né, o canal DRM, da qual eu faço parte, né, DRM, Livros Apócrifos, a gente traz principalmente a história do apócrifo para você, junto com a Bíblia. Aí vem a Bíblia judaica, a Bíblia dos judeus, né, a Bíblia Dalit, a Bíblia do João Ferreira de Almeida, que a gente tem que sempre mostrar para os senhores a Bíblia do João Ferreira de Almeida, porque não é pesquisa vazia, gente. São fatos, os livros apócrifos, Bíblia dos livros apócrifos. É Bíblia, tá? Ela deveria estar dentro da Escritura, mas não estão. E nós estamos lendo aí também um livro apócrifo, tá? Um livro apócrifo que talvez vai revolucionar, vai tirar, desconstruir da sua cabeça, você que é evangélico, você que é católico, que o Salvador da humanidade teve uma infância e teve relatos, pessoal. A Escritura datam que ele começou o ministério dele, que fala de ministério, o ministério está ligado ao governo, tá, pessoal? Ele começou os trabalhos dele por volta dos 30 anos. Mentira, gente. Não é verdade isso. Isso é uma inverdade. E ele não morreu com 33 anos. É outra inverdade. Mas hoje o assunto, numa outra live, ou no outro vídeo, a gente fala sobre... nós falamos o período em que o Messias, o Salvador, morou aqui na Terra. Bom, nós já sabemos que o nome do Salvador não é Jesus, tá? É Yahushua, nós já sabemos. Todas as partes escritas que Roma fez, claro que fez com a propaganda com o nome Jesus. Tirou o nome Yahushua e colocou o nome Jesus, né? Tirou o nome de Yohanan e colocou João Batista. Os nomes, os únicos nomes que não foram trocados, gente, que você vê lá, o Marcos e o Lucas, é porque eles não eram diretamente da tribo de Arudá, tá, gente? O Paulo, por exemplo, era Shaul. Então, traduzindo o nome dele, ficou Paulo. Então, os descendentes da tribo de Arudá, os verdadeiros Yahudins, ele teve os seus nomes trocados. Mas vamos continuar nessa ideia sobre promessa e evangelho. É evangelho? O evangelho são os 4 livros, os primeiros livros do Novo Testamento. Esses livros estão na ordem cronológica direitinho? Não estão. O que, Denilson? Esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não estão numa ordem cronológica. Tipo assim, dá a entender que a Bíblia está nessa sequência. Não é assim, tá, pessoal? Isso aí eles montaram ao bel prazer, esses livros. Assim como o Velho Testamento, que eles dizem Velho Testamento, que também não está na ordem. Mas a gente quer falar, eu quero contar algo inédito para vocês. Talvez vocês já tenham lido isso. Se você não leu, você vai ler. Você vai baixar a Bíblia Apócrifa. A Bíblia Apócrifa é 0800. Aproveite, gente. Está de graça em PDF. Vocês podem ler, não vai matar vocês. Vocês só tem que saber traduzi-la. Tem que saber tirar os gnósticos do que nós chamamos realidade. O que nós deveríamos aprender. Por exemplo, a palavra não deveria ser evangelho. Você não deveria estar seguindo o evangelho. Você deveria estar seguindo a promessa. E qual é a promessa? Agora eu vou mostrar para você. Porque a gente tem falado que Adão tinha uma energia e circuncidava ele. Eu falei que Adão não precisava beber água. Adão precisava comer. Então tem muita gente que se assusta quando eu falo essas coisas. Hoje o rapaz me perguntou, quando eu falei que o Adão e Eva foi tentado 2 vezes pela serpente, ele deu uma risada. Onde você tirou isso? Porque não leio os livros apócrifos. Nos apócrifos estão parte dessa coisa que a gente deveria saber, mas a gente não sabe, a gente só tem uma rara noção do que é realmente. Então, vamos à promessa? Qual a diferença de promessa para evangelho? A promessa se cumpriu, tá? E a promessa está para a gente hoje, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. A promessa não é para todos, é para muitos.
O Salvador não morreu em favor de todos, ele morreu em favor de muitos, aqueles a quem aceitar. Aí tá, aqui ó, vou sair da frente aqui um pouquinho. Excetos do evangelho armênico da infância de quem? De Yahushua. Vamos contar uma história que talvez você já ouviu essa história, você já viu o filme. Vamos narrar ela para você agora. Tá preparado? Vamos lá, vamos à narração. Deixa eu chegar mais perto aqui. Fim do evangelho inteiro da infância com o auxílio de Deus Supremo, segundo encontramos no original. Isso aí o escritor está dizendo. Vamos lá. Aqui está dizendo, o capítulo 10 descreve minuciosamente as viagens dos magos. Lembra dos magos? Os que todo mundo erroneamente diz que são 3 reis magos que vieram visitar o Salvador da humanidade na manjedoura, que é uma história, né? O Salvador e Yahushua nasceu numa caverna, tá, pessoal? Assim como Adão viveu na caverna, ele nasceu na caverna. O que, Denilson? Rapaz, cada dia que eu vejo esse canal eu aprendo mais. E eu também aprendo mais. Então ele descreve minuciosamente a viagem dos magos com os seus cortejos faltosos e sua chegada a Jerusalém. Herodes, vocês conhecem a história de Herodes, o chama-o no palácio para que eles digam qual o propósito da viagem. E queriam adorar o recém-nascido, dizem eles. Herodes, então, queria saber mais. O Herodes era rei em Israel. E essa história está ligada ao nascimento do Yahushua. Você já conhece a história. O Herodes mandou, ele ouviu que os magos estavam na cidade, queriam saber por que eles estavam lá. Eles queriam ouvir da boca dos magos. Aí, os magos falaram assim, quem vos contou o que dizeis e como chegaste a sabê-lo? O Herodes perguntou para os magos. Respondeu os magos, os nossos antepassados legaram-nos um testemunho escrito sobre isso. Ó, os nossos antepassados legaram-nos um testemunho escrito sobre isso. E isso foi guardado e selado sobre o maior segredo. Durante longos anos, pais e filhos, de geração em geração, vai ouvindo, hein, pessoal, mantiveram viva essa expectativa até que finalmente essa palavra veio se cumprir-se nos nossos dias, como nos foi revelada por Deus numa visão que tivemos de um anjo. Esta é a causa de nos encontrarmos nesse lugar que nos foi indicado pelo Senhor, tornou Herodes. Qual a procedência desse testemunho que somente vós conheceis? Aí ele disse, e os magos responderam, os magos que assistiram ao Salvador, nosso testemunho não procede de homem algum, ou um desígnio divino referente a uma promessa feita por Deus em favor dos filhos dos homens, referente uma promessa feita por Deus, não foi evangelho, mas uma promessa promessa do Criador feita para os homens, uma promessa, não é evangelho, promessa feita por Deus em favor dos filhos dos homens, que foi conservado entre nós até os dias de hoje. Esse é o discurso dos magos, dizendo que os antepassados deixaram uma ordem, eles viriam um sinal no céu, e esse sinal eles teriam que seguir, eles teriam que levar ouro, incenso e mirra para esse ser que deveria nascer, e essa foi a promessa, eles tinham que ir. Disse Herodes, onde está esse livro que somente vosso povo possui? Os magos responderam, nenhuma nação além da nossa tem notícia direta ou indireta dele. Somente nós possuímos testemunho escrito. Por isso que os judeus, eles não acreditam em Yahushua. Por isso que os crentes da igreja evangélicas, eles não acreditam em Yahushua. Por isso que os católicos não acreditam em Yahushua. Eles acreditam em Jesus. Uma história fantasiosa que eles criaram.
seguindo o fake news dessa história linda e maravilhosa que está descrita nos apóstolos, que eles mesmos escreveram essa história dos apócrifos, que testemunham junto com a Bíblia. Se você vê a história do Mateus, Marcos, Lucas, João, ou Batitiarros, Marco, Luca e Yohanan, vai dar cabo disso aí que eu estou falando, desse evangelho armênico do nascimento do nosso Salvador, Yahushua, que eles chamam de Jesus. Então ele falou assim, ó, além da nossa notícia, tem notícia direta ou indireta dele. Somente nós possuímos o testemunho escrito, porque, como sabes, depois que Adão foi expulso do paraíso, depois que Caim matou Abel, o Senhor deu ao nosso primeiro pai um filho de consolação chamado Sete, e ele entregou aquela carta escrita e assinada e selada por suas mãos. Olha só, escuta aí, gente, escuta aí. Ele deu uma carta selada, escrita por suas mãos. Sete recebeu de seu pai, de Adão, e transmitiu aos seus filhos. E este, por sua vez, transmitiram-la aos seus. E assim passou de geração em geração. Todos, até Noé, receberam a ordem de transmiti-la aos seus. Assim passou de geração em geração. E todos, até Noé, receberam a ordem de conservá-la com todo cuidado. E este patriarca entregou a seu filho Sem, e os filhos desses transmitiram aos seus descendentes, que por sua vez entregaram a Abraão, e este deu a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, por meio do qual chegou o poder do nosso povo, nos tempos do Ciro, rei da Pérsia, e nossos pais depositaram com toda a honra em um salão especial. Assim chegou até nós, que graças a este misterioso escrito, de antemão tomamos o conhecimento do novo monarca, filho de Israel. O rei Maicon pegou o livro do testamento, que conservava em sua casa como um precioso legado dos seus antepassados, segundo o que já dissemos, e apresentou-nos o menino, dizendo: aqui tens a carta selada e firmada por tua própria mão, que achaste por bem entregar aos nossos superiores, para que aguardasse. Toma, pois, esse documento, que tu mesmo escreve, abre-o, lê-o, pois está em teu nome. O documento dirigido a Adão estava assim encabeçado: no ano 6000, no sexto dia da semana, no mesmo dia em que eu criei, na hora sexta, enviarei o meu filho unigênito, o verbo divino, que se revestirá de carne, e da tua descendência virá ser o filho do homem. Ele devolverá a dignidade através dos terríveis tormentos de sua paixão no madeiro. E então tu, ó Adão, unido a mim, com a minha alma pura e com o corpo imortal, serás dedicado ou deificado, seja Deus, será glorificado, deificado, e poderás, assim como eu, discernir o bem do mal. Olha aí, pessoal, olha que coisa linda. Olha, eu não vou ler o restante. Olha que coisa. Você já leu esse livro? Você já meditou? Agora vamos meditar. Agora nós vamos meditar. Então a promessa, gente, foi cumprida. Essa palavra evangelho foi inventada aí pelo ciclo de Roma, porque a palavra já foi cumprida. E o Herodes, que era o rei de Israel na época, ele queria saber aonde estava essa promessa. Só que ele queria saber, e ele mentiu, né? Ele falou para os magos: ó, me diz aonde ele está aí, porque eu também quero adorar, pô. Ele é o rei dos judeus, eu quero adorar. Então ele ia tentar matar. Ele ia tentar matar o Salvador da humanidade. Como ele não conseguiu, ele ficou revoltado. E ele mandou matar todas as crianças de uma certa idade para baixo, que você já conhece a história. Mas o que eu estou falando para vocês, gente, é que existe uma promessa. E essa promessa foi cumprida. E ele nasceu. E como ele prometeu para Adão, ele veio. E nós somos a descendência de Adão. Então existe a promessa e não evangelho. Evangelho, eu já digo para os senhores, foi criado pelo Constantino, né, em homenagem a um dos seus generais, a um dos seus braços fortes, a um dos seus cupicha, a um dos seus homens que mais serviu a casa de Constantino,
que era o que fazia o serviço sujo para Constantino, e que matava muitos seguidores de Yahushua. Matavam muito. Então, em homenagem a ele, deu esse nome de evangelho. Por isso que é uma blasfêmia hoje você falar do nome evangelho. O nome é as promessas. É a promessa que Yahushua fez para os filhos de Adão. Aqueles que ouvissem, aqueles que acreditassem. Por isso que Yahushua, ele não está em templo. Ele não está em templo. O nome dele não está em templo. O nome dele não é comércio. O nome de Yahushua é o nome da salvação. E Yahushua, ele é o nome daquele que prometeu salvar a sua alma. É aquele que falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás ali no madeiro, né? Hoje mesmo estarás no paraíso. E eu quero revelar essa promessa para todos vocês sobre o nome do nosso Salvador e amar as maravilhas. E amanhã eu vou contar esse milagre aqui, o primeiro milagre de Yahushua, que aconteceu quando ele foi circuncidado. Você sabia que Yahushua foi circuncidado? Ele foi circuncidado e a carne do prepúcio dele curou pessoa. Pessoal. Você sabia disso? Você não sabia não, né? Pois é, pessoal. Tudo isso, eu sempre pensei assim, pô, não tem nada, Yahushua não fez nenhum milagre quando era novo. Ele fez muitos milagres, gente, muitos milagres. Ah, pessoal, se soubesse quantos milagres ele fez, não teria livro para poder descrever quanto ele fez. Então, que você possa acompanhar essa nossa evolução naquilo que nós estamos falando para você, que Yahushua abençoe a vida de vocês. E não esqueça que domingo nós teremos o nosso encontro às 10 horas da manhã, lá lá na Barra da Tijuca, né, até sei esqueço lá o nome do local, do Bosque da Barra, né, vamos se encontrar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã no ponto final do Alvorada, e você, né, da Alvorada lá na Barra, você é o nosso convidado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Que Yahushua abençoe a todos vocês, e a qualquer momento podemos voltar com mais informação dos livros apócrifos. Um forte abraço, tchau pessoal, um abraço, hein?